Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. E o Senhor falou nessa noite: eu sou teu Pai. Aleluia. Não precisa de formalidade. Filho com pai não tem formalidade. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai, Deus de poder e glória. Aleluia. Nós já podemos sentir a manifestação do teu Espírito Santo neste lugar, ó Pai. A tua presença é real neste lugar, ó Deus. E queremos, ó Deus, nessa hora te pedir, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, ó Pai. O Senhor já tem falado através dos testemunhos, dos louvores, ó Deus. E nessa hora nós queremos te pedir, continue, ó Pai, falando conosco através da ministração da tua palavra. Usa, meu Deus, o teu servo como instrumento em tuas mãos, ó Pai. E fale aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Louvo a Deus por essa rica oportunidade, esse privilégio de poder estar aqui, primeiramente para cultuar e engrandecer o nome do Senhor. Prova do amor e da bondade de Deus nas nossas vidas. E desde já eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Uma palavra que já vem sendo confirmada no decorrer desse culto, né? Falando sobre o amor, a misericórdia de Deus, e que Ele deseja ter intimidade conosco, porque Ele tem o prazer de Deus, é sempre estar conosco por perto. Aleluia. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Quantos encontraram? Amém. A minha Bíblia diz o seguinte: a salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Glória a Deus. Pode tomar os seus assentos, irmãos. Antes de mencionar aqui a palavra de Deus, eu gostaria de fazer os agradecimentos. Primeiramente ao Senhor, Deus dos exércitos, que pela sua bondade e misericórdia me colocou hoje na posição de transmitir a sua maravilhosa palavra, falando sobre a graça que Ele nos entregou. Deus seja louvado, e agradeço também pela oportunidade concedida pela nossa liderança de jovens, na pessoa do presbítero Mateus, diaconisa Daniele, aos obreiros, nosso pastor, que sempre tem cuidado de nós e sempre tem nos ensinado, nos doutrinado na genuína palavra de Deus. Agradecer também a alguns missionários, diáconos, obreiros e a vida de todos os irmãos que estão aqui presentes nessa noite. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que fomos vivificados estando mortos em ofensas e pecados. E para entendermos um pouquinho aqui sobre as ofensas e pecados que o apóstolo Paulo vem mencionando,
eu gostaria de voltar um pouquinho lá em Gênesis. Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E tendo essa sequência a partir do primeiro versículo, o livro do princípio, o livro de Gênesis, vai mencionando os dias do processo da criação de Deus sobre todas as coisas. Deus é perfeito em toda a sua obra, em toda a sua criação. Vemos que de todas as coisas que Deus criou, uma criação em específico se destaca: o ser humano, o homem. O homem, quando Deus foi formá-lo, quando Deus foi criá-lo, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há alguns estudiosos, teólogos e pregadores que afirmam que a interpretação quando Deus diz façamos, era um momento em que Deus reuniu a sua trindade na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para formar o homem. E é um pensamento coerente, porque lá em Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Provavelmente estamos falando aqui do Espírito Santo do Senhor. E lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, vai dizer que o verbo... Só um minuto, irmãos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. E o verbo se fez carne, verso 14, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vem falando aqui do Filho de Deus Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, seres humanos, somos seres tricotômicos, formados por corpo, alma e espírito. Mais uma das evidências que Deus estava reunido em sua trindade quando formou o homem. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que quando Deus ia formando cada coisa, quando ia trazendo à existência cada uma das suas criações, Ele dizia pelo poder da sua palavra, haja, e era trazido à existência. Haja luz e houve luz. Haja céu e houve céu. Haja firmamento e houve firmamento. Haja animais, vegetais e houve, conforme a palavra de Deus. E os versículos que descreviam o processo da criação de Deus terminavam sempre dizendo: e Deus viu que o que ele tinha feito era bom. Mas, voltando aqui para a criação do homem, Deus coloca o homem no jardim do Éden com o propósito de cuidar do jardim, conforme mencionado na palavra. E Deus deu uma ordem ao homem que ele poderia comer livremente do fruto de qualquer árvore do jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Aqui, Deus já tinha dado uma ordem para o homem aprender a praticar a obediência, que é o que nos aproxima de Deus. Deus criou o homem e também deu-lhe uma adjutora, a mulher, e os colocou no jardim. Mas a Bíblia vai dizer também que estava no jardim um animal que era considerado o mais astuto dos animais criados por Deus, a serpente. E a serpente, com a sua astúcia e malícia, enganou a mulher. A mulher desobedeceu, tomou do fruto da ciência do bem e do mal, comeu, pecou. E esta também deu ao homem, que também comeu e pecou. Ali foi registrado um dos maiores acontecimentos da história da criação de Deus: a perversão da ordem perfeita que Deus deixou. Ali, a desobediência reverteu o que Deus tinha criado e era perfeito, porque o homem tinha pecado. Esse é um dos pecados mais graves, o pecado da desobediência,
porque por causa da desobediência nós fomos destituídos da glória de Deus. A desobediência é o pecado que leva à morte. Irmãos, e Deus, tendo visto aquela situação, o que foi feito no jardim, Ele sentenciou um castigo específico para todos os que pecaram. O homem passaria a sobreviver do trabalho árduo da terra, numa forma mais resumida. A mulher sentiria dores no parto, e a serpente rastejaria e comeria pó da terra todos os dias. Mas os três ali receberam uma sentença em comum: a morte. O homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para ser condenado ao inferno. O homem foi criado para estar junto de Deus em glória. O homem foi criado para viver sempre perto de Deus. Mas o pecado é o que nos afasta desse propósito. A desobediência é o que nos tira desse propósito. E o apóstolo Paulo vem ressaltando aqui que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, porque a desobediência nos torna mortos espiritualmente. E ele vem mencionando aqui no versículo 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O curso desse mundo é o que leva o ser humano à destruição. Infelizmente, a partir do Éden, a partir da queda do homem no Éden, a ordem natural de todas as coisas foi revertida. E o mundo passou a ter um curso para o mal, para a condenação eterna. E podemos citar também alguns exemplos disso. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra praticou um pecado da imoralidade sexual, que é um dos pecados que o apóstolo Paulo cita como a obra da carne, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, se não me engano. Todas as vezes que nós praticamos uma das obras da carne que é mencionada em Gálatas, automaticamente estamos praticando a desobediência. E automaticamente, praticando a desobediência, estamos tomando um curso de morte. E morte não só física, mas morte espiritual. O apóstolo Paulo fala no versículo 2 das potestades do ar. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O inimigo, ele é muito astuto e nós não sabemos até onde vai a astúcia do inimigo. O inimigo, ele sempre renova planos para destruir a vida do ser humano. Quando nós estamos lá no mundo, nós estamos pensando que estamos sendo felizes, que estamos vivendo a vida. É uma das ilusões que o inimigo que governa o mundo coloca em nós. Mas a partir de Cristo Jesus, que nos revela a verdade e nos liberta dessa vida pecaminosa, nós vemos que estávamos caminhando para a condenação, mas que nele nós temos a vida eterna. Fala aqui também no versículo 2 dos filhos da desobediência. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo menciona dessa forma que éramos filhos da desobediência. Filhos da desobediência porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos descendentes de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram o pecado da desobediência. Mas o apóstolo Paulo vai mencionar também um capítulo antes, em Efésios, capítulo 1, que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos adotou por filhos dele. Antes de sermos filhos de Deus, nós éramos sim filhos da desobediência, praticávamos o que o pai das trevas, o Deus deste século, se agradava. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o curso da nossa vida muda e passamos a fazer a vontade de Deus, que é o nosso Pai Celestial em Cristo Jesus. No Éden, a serpente provocou a queda do homem. Isso marcou todas as gerações futuras da humanidade, até a consumação dos séculos. Mas Jesus,
tendo em vista que a queda iria acontecer, Deus também já estava com o plano da salvação arquitetado. Porque ele sabia que o homem poderia vir a cair, a sofrer a queda. Mas a partir do momento que o homem foi destituído da glória de Deus, Deus também já colocou em ação o seu plano para trazer a humanidade de volta à sua presença. No versículo 3, o apóstolo Paulo ressalta: entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. É importante nós lembrarmos disso, porque nós não somos merecedores dessa graça. Não fomos nós que escolhemos a Deus, não fomos nós que escolhemos a Cristo. Foi Ele que nos escolheu, Ele que nos adota. Esse versículo é interessante que ele se liga um pouco ao versículo 10, que falaremos mais no final. Porque a graça de Deus é para todos. O amor de Deus, esse presente, essa dádiva de Deus que é a vida eterna, é para todos. Toda criatura. Por isso que Jesus diz: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 5, vem dizendo: estando nós ainda mortos, ou melhor dizendo, vou voltar um pouquinho aqui, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vou frisar um pouquinho nesse versículo, porque o apóstolo Paulo fala da profundidade do amor de Deus. E João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes nós podemos nos pegar pensando na dimensão do amor de Deus, porque o ser humano é disso. O ser humano, ele gosta de ter noção das coisas. O amor de Deus, ele tem uma altura, uma largura, um comprimento e uma profundidade que jamais iremos ter noção. O amor de Deus que opera em nós jamais poderá ser medido. Quando falamos do amor de Deus, ficamos constrangidos, pelo menos os que são quebrantados de coração, porque reconhecemos o quão imerecedores nós somos. E aqui eu quero mencionar também um testemunho que eu tenho comigo. Eu estar aqui ministrando e trazendo essa palavra pela misericórdia do Senhor é prova desse amor, porque eu sou fruto de um aborto, uma tentativa de aborto. Muitas pessoas me perguntam por que eu tenho essa deficiência na mão dessa forma. É uma formação na gestação da minha mãe, porque a minha mãe, ela tentou me abortar. Mas desde o ventre da minha mãe, o amor de Deus começou a operar na minha vida. E o mais interessante é que Deus, Ele fez essa obra demonstrando o seu grande amor e deixou a marca para mim testemunhar da misericórdia dele na minha vida. O amor de Deus é algo que verdadeiramente nos constrange e pensamos às vezes: por que, Senhor, que o Senhor nos ama tanto assim? Nós pecamos e às vezes já nascemos em pecado, Senhor. Já nascemos condenados à morte. Por que o Senhor nos escolheu? Por que desse amor para conosco? Aleluia. Deus, às vezes, Ele não nos permite saber o porquê desse amor, mas Ele nos permite viver e sentir. Quantas vezes eu já pensei em desistir, em abrir mão. Quantas vezes Deus, com sua bondade e misericórdia, me resgatou.
Quantas vezes Deus deixou as 99 para correr atrás da ovelha perdida, que era eu, que éramos nós. Tem um determinado tempo atrás que o inimigo ele atentou muito contra a minha vida espiritual. Eu sou meio fraco psicologicamente. Quem é meu amigo, meus parentes sabem que eu sou meio fraco psicologicamente. E é ali aonde o inimigo mais investe na minha vida, contra mim. E determinada vez ele investiu de uma maneira tão profunda contra mim, que eu mandei mensagem pro pastor Walter. O pastor Walter já me pastoreava na época. E eu falei para ele: pastor, eu não aguento mais. Eu vou abrir mão de Jesus. Eu falei dessa forma: eu vou abrir mão de Jesus, eu vou largar Jesus de mão. Passou só o prazo de eu mandar essa mensagem dizendo isso, que Deus logo tomou o pastor Walter e falou o que eu precisava de ouvir. O que eu estava precisando era de voltar verdadeiramente para os caminhos do Senhor de verdade. Eu pensei em abrir mão de Jesus, mas Jesus em momento nenhum pensa em abrir mão de mim e de você também. As circunstâncias do mundo, o curso deste mundo nos leva a desistir de Cristo, nos leva a abrir mão de Cristo. Mas Jesus, de forma alguma, abre mão de você, abre mão da sua vida, da sua casa. Antes éramos criaturas de Deus e filhos da desobediência. Não tínhamos a menor chance de sermos redimidos pelos nossos pecados. Já nascemos condenados. Mas Deus, pelo seu profundo e extraordinário amor, com que nos amou, nos dá a oportunidade de alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 5, o apóstolo Paulo de novo traz a lembrança. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Antes, Deus havia deixado para o ser humano, especialmente para o seu povo, no livro do Êxodo, as leis que eles deveriam seguir. As leis foi um estabelecimento que Deus deixou para que eles pudessem, de certa forma, se redimir de seus pecados. Ali eles ofereciam sacrifícios, que geralmente eram animais em perfeitas condições, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. E essa lei, ela era atribuída ao povo de Israel, o povo judeu. Mas, de certa forma, o apóstolo Paulo também vem dizendo aqui que ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Seria impossível nós buscarmos viver e sermos salvos pela lei. Se deixássemos de cumprir uma parte da lei sequer, poderíamos ser fiel à maioria delas. Deus deixou 613 mandamentos para o povo, 603 leis e os 10 mandamentos. Se nós cumpríssemos todas elas com todo o nosso esforço e fidelidade e deixássemos de descumprir uma só, seríamos malditos, porque não cumprimos toda a lei. Se vivêssemos pela lei, seria praticamente impossível de sermos salvos.
Mas em Cristo Jesus, a nossa salvação é pela graça, porque Jesus cumpriu toda a lei. Jesus, ele não trouxe a graça como um ato de desobediência ou rebelião contra aquilo que Deus já havia instituído. Jesus, ele não anulou a lei. Pelo contrário, Jesus, ele foi um exímio cumpridor da lei de Deus, porque ele é filho obediente. O pecado que nós cometemos, o pecado da desobediência, nos trouxe a morte, mas Jesus, através da sua obediência, ele nos trouxe a vida. Pela graça de Jesus, pela graça de Deus, nós somos salvos. Antes, para ser perdoado e salvo, para herdar a terra prometida, era necessário cumprir toda a lei, conforme estava escrito lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Se fosse dessa forma, irmãos, se fosse pelos nossos esforços, meritocracia, de maneira nenhuma nós seríamos salvos. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Às vezes, a nossa natureza caída, que é a carne, se manifesta de tal forma de acharmos que, por termos feito a obra de Deus, somos merecedores. Merecedores de quê, meu irmão? Nós não merecemos a graça de Deus. A graça de Deus é um presente imerecido da parte de Deus para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. O versículo 6 vem dizendo: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes, nós estávamos espiritualmente mortos para Deus. Mas Cristo veio e trouxe vida. E Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós passamos a ter vida novamente aos olhos de Deus Pai. Porque o sacrifício de Cristo Jesus foi completo. O sacrifício de Cristo Jesus, ele não deixou nada a ser quitado para trás. No mundo espiritual, aconteceu no sacrifício de Cristo a maior virada de chave para reverter a queda no Éden. Porque no Éden, a ordem natural da perfeição da criação de Deus foi revertida pelo pecado da desobediência. Mas Jesus, que foi obediente até a morte de cruz, reverteu os efeitos colaterais do pecado, que é a condenação, e nos trouxe a vida eterna. Cristo Jesus é maravilhoso. Jesus, ele passou por todas as dificuldades que nós passamos. Ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante a homens, assumiu a forma humana. Sofreu dores humanas e dores sobre-humanas. Dores que nós conseguimos suportar até certo ponto, e dores que nós jamais conseguiríamos suportar. Tudo isso para nos entregar o presente que veio diretamente de Deus, que é a graça. A chance de entrarmos na presença de Deus novamente. Jesus é maravilhoso, irmãos. O que seria da nossa vida sem Jesus? Sem Jesus, nós não somos nada, e o nada ainda é muito. Sem Jesus, nós não somos nada, e o nada ainda seria muito. Sem Jesus não existe vida.
Às vezes nós falamos assim, mas aí vem uma pessoa e pensa: ah, mas o fulano ali, ele está vivo, ele não serve a Cristo, mas ele está vivo. Não é disso que nós estamos falando. Porque essa matéria aqui, ela vai voltar para o pó da terra que Deus tirou, que Deus formou o homem. Mas a alma é eterna, o espírito voltará para Deus e a alma será eterna. Basta nós nos rendermos à graça salvadora de Jesus Cristo para que nós venhamos herdar essa vida eterna. Aqui, no versículo 6, nós vemos que Cristo é o nosso representante diante de Deus. E por isso Deus nos ressuscitou para com Ele. Também a nossa nova posição em Cristo é estar assentados juntos de Deus, porque Cristo é o nosso representante diante de Deus. Cristo desceu a essa terra por nossa causa. Cristo levou sobre si as nossas dores, nossos pecados, as nossas transgressões. Cristo cumpriu o ID que Deus lhe designou, Deus Pai lhe designou, que descesse à terra e trouxesse as boas novas de salvação. Antes, como mencionei, o homem, ele era remido dos seus pecados através do sacrifício. Mas a partir de Cristo Jesus, no sacrifício vicário na cruz do Calvário, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus na nossa vida espiritual. E eu acho interessante também que Jesus, sendo o nosso representante para com Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, fazendo o papel de sumo sacerdote, me lembro de uma ministração que eu ouvi alguns anos atrás, aqui, que há uma diferença um tanto quanto simbólica entre profeta e sacerdote. Profeta, de forma resumida, é aquele que traz as coisas de Deus para o povo. Mas sacerdote é aquele que traz as coisas do povo e apresenta para Deus. E Cristo Jesus, ele fez o papel de profeta, trazendo as boas novas de salvação para nós, e levou-nos diante de Deus Pai e intercede por nós diante de Deus Pai com o Espírito Santo. Jesus é tudo o que nós precisamos. Sem Jesus não há salvação. Versículo 7 vai dizer que para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O pecado, ele sempre tem uma dívida a ser paga no mundo espiritual. Quando nós pecamos, sempre terá uma conta a ser quitada no mundo espiritual. O homem que peca e vive sem Deus, quando ele morre, ele paga a sua dívida do seu pecado com a sua alma na condenação eterna. O homem sem Deus, ele por si mesmo paga os seus próprios pecados. Mas Cristo Jesus faz diferente por nós. Nós pecamos, nós transgredimos, nós desobedecemos a Deus, nos tornamos filhos da ira divina. Mas Cristo Jesus, quando foi cumprir e consumar o ministério terreno dele aqui na terra, ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Para o homem natural, isso não quer dizer nada.
Mas para nós que fomos resgatados por Cristo Jesus, isso é tudo, é muito profundo. Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e no mundo espiritual Ele pagou o salário do pecado, que é a morte, e sofreu a morte de cruz. E é aí onde o inimigo se enfurece. Porque quando o homem sem Deus morre e paga pelos seus pecados, a alma dele é condenada e o inimigo cumpre o que ele planejou. Mas Cristo Jesus não. Cristo Jesus pagou o preço dos nossos pecados, morreu a morte de cruz, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. Portanto, nem o pecado e nem a morte pôde conter o nosso Senhor e Salvador. E hoje Ele vive e reina para todo sempre. E isso enfurece o inimigo. Porque essa graça, ela é ofertada a todos nós. Ele já está condenado, o inimigo está condenado. Para ele não tem mais chance. Para ele não há mais jeito. O inferno foi construído para ele e os anjos caídos que aderiram à rebelião dele, à rebeldia dele, à desobediência dele. E ele usa da natureza caída da carne para fazer com que a nossa alma perca o presente que é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ele investe pesado nisso, irmãos. Por isso é necessário que nós estejamos sempre conectados com Cristo, para que nós venhamos a crucificar a nossa carne e receber vida espiritualmente. A cruz é muito mais profunda do que uma morte dolorosa, como nós vemos e pensamos. A cruz, ela tem um significado muito maior. Um significado que talvez nós não vamos descobrir aqui nessa vida. Mas graças a Deus, nós podemos usufruir do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Versículo 8 e versículo 9. Um dos versículos mais conhecidos deste texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus, ela abrange a salvação para todo ser humano, para toda criatura. Porém, ainda o versículo vem citando que pela graça nós somos salvos, mas é por meio da fé. João 3,16 vem dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé é o passaporte para o cristão tomar posse da terra prometida, que é o reino celestial, por possessão perpétua. Deus não abre mão da fé. A fé, ela é uma característica do povo de Deus, porque ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Tenha fé, irmão, porque o inimigo, ele também investe em matar, em destruir a nossa fé, para que nós não acreditemos que somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. O inimigo, ele investe de várias formas para tentar nos destruir espiritualmente e matar a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não herdaremos a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar aqui no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui o apóstolo Paulo ressalta a importância de cumprir o ID. Porque muitas pessoas lá fora não conhecem esse presente que Deus deu para elas. Quantas pessoas que o inimigo consegue ceifar a vida delas e a alma delas, sem que elas ao menos tivessem ciência ou conhecimento de que Deus tem a vida eterna como presente para elas. Às vezes nós nos intimidamos, sentimos-nos vergonhosos, sentimos-nos com medo de levar a palavra do Senhor. Mas também temos que nos lembrar que
o Evangelho ele quebrou barreiras para chegar até as nossas vidas. Aqui nós vemos neste texto que o pecado ele trabalha contra nós, mas Deus ele trabalha por nós, trabalha em nós, e o versículo 10 vem complementando, dizendo que Deus trabalha através de nós. Que nós possamos cumprir o ID de Cristo, marchar com Jesus, carregar a nossa cruz, até um dia trocarmos pela coroa de glória que Deus, pela sua bondade e misericórdia, nos prometeu. Mantenha-se firme e perseverante em Cristo. Em breve Jesus vai cumprir a promessa e voltar para buscar a sua igreja. Ele deixou o seu testamento disso. Ele deixou a sua promessa registrada para que nós pudéssemos nos lembrar, quando o inimigo vier contra nós, nos lembrar que Ele é por nós. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de fazer as considerações finais, porquanto o meu tempo já está se esgotando. Simplesmente agradecendo novamente pela oportunidade. Para mim é um privilégio poder ter trazido essa palavra. Primeira vez que eu estou ministrando dessa forma na igreja. Mas isso aqui é prova da bondade e misericórdia de Deus, como eu já disse. O inimigo no mundo, ele nos torna inútil, mas Deus nos torna útil para o ministério. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos transforma. E através do louvor, através da encenação do teatro, eu venho reforçar aqui também que nós possamos nos tornar mais íntimos de Deus, porque Ele quer nos ter de volta por perto dele para todo sempre. Ele quer intimidade verdadeira e uma intimidade eterna, na glória eterna. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.